Se você é daquelas pessoas que tem dificuldade de começar algo novo, por medo, vergonha, ou acha que sempre vai ser julgado, e principalmente, se sempre postergou aprender inglês, esse vídeo é para você. Hoje eu conto ainda com uma convidada especial. Então fica aqui que nós vamos falar sobre as dificuldades de começar coisas novas, principalmente na fase adulta. Se você é novo no canal, eu sou Juliana Conte, psicóloga clínica, sexóloga, educadora em sexualidade, mestranda em saúde mental, e aqui no canal sempre temos vídeos sobre psicologia, sobre coisas da vida, e hoje vamos falar sobre a dificuldade de começar coisas novas na fase adulta. Se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você recebe notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Como vocês já viram, estou acompanhada hoje e o vídeo será diferente. Sim, temos novidade no canal e agora vou trazer cada vez mais convidados para que a gente possa bater papo e conversar sobre tópicos importantes. Como falei no começo do vídeo, hoje vamos falar sobre situações, questões que pessoas têm dificuldade de aprender, de começar. E elencamos a que é disparada: aprender inglês. E eu não poderia deixar de trazer a minha professora de inglês, Lícia. Obrigada por ter topado estar aqui comigo. É um prazer te receber no meu canal para falar com o meu público e falar sobre essa grande dificuldade que é aprender inglês na fase adulta. Com certeza, Ju. Primeiramente, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso para vocês. A Ju é uma aluna muito querida, né? E que chegou até mim de uma maneira que muitas pessoas chegam. Então, muito medo. É isso que eu ia perguntar. Medo. Ju, você fala uma coisa para mim. Você lembra como você chegou para mim o primeiro dia? Com certeza, apavorada, com medo e dizendo: odeio inglês, não gosto e não falo nada. Exato. Então, assim, esse tipo de perfil igual da Jo é muito comum. Adultos que você também já tinha estudado, né, Ju, em outras escolas, com outros professores. Já estudei muito. Ixi, olha, a história é longa. E esse perfil, como a Lícia está falando, é muito comum. Antes da gente falar dos perfis, Lícia, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história. Claro. Né? Como que o inglês entrou na sua vida? Começar a dar aula, você que gosta tanto, né, que é apaixonada, né, Sou mesmo, por isso, com certeza. Né, conta um pouquinho como que foi começar, de fato, a dar aula, se é a sua primeira opção. Conta um pouquinho da sua história. Claro. É uma ótima pergunta, sabe, Gil? Porque a minha primeira formação não é inglês. A minha primeira formação é administração, né? Você sabe como que é. Quando a gente é mais novo, a gente não sabe direito o que a gente quer fazer para o resto da vida. Enfim, eu sempre gostei do inglês e sempre gostei de ensinar. Uma curiosidade. Nas empresas que eu trabalhava, eu ensinava as pessoas, os meus colegas de trabalho já, por simplesmente gostar. Né? Então, você já estava ali dando aula de alguma forma? Já, eu ensinava as pessoas, né, assim, o pouco que eu sabia, de tanto que eu gostava. E aí, depois de uns anos, eu decidi realmente, né, migrar de área. Eu comecei a dar aulas de inglês particular, conheci uma professora incrível que me ensinou os primeiros passos, me contratou, me treinou e eu comecei a trabalhar com ela. Nisso, eu fiz um intercâmbio, né, para Cape Town, na África do Sul, apenas para melhorar um pouco a minha fluência, porque eu nunca tinha morado fora e eu sempre tive muito essa vontade. E logo que eu cheguei, eu ingressei para a faculdade de letras em inglês. Então, eu dou aula no momento há mais de 16 anos. Cheguei a dar aula para criança, até em escola, mas o meu foco realmente é adulto, de 20 anos para cima. Hoje a maioria dos meus alunos são adultos,
né, assim como você, e eles chegam até mim de diferentes formas, mas geralmente não foge muito daquele padrão. Ou a pessoa já fez, já estudou vários anos, já estudou em várias escolas, até com outros professores, às vezes particulares. Certo. Talvez não se identificou com a metodologia do professor, enfim. Gosta muito da língua, aprendeu... Mas tudo bem. Não é o seu caso. Não é meu caso. Não é o seu caso. Gosta, é apaixonado pelo inglês, o sonho da pessoa é falar inglês, mas não consegue destravar. Não consegue falar. Aprende leitura, aprende escrita, né? Até ouve bem. Tem gente que fala assim pra mim, olha, se eu assistir um filme, eu até que entendo bastante, mas na hora de falar, eu travo. Então, esse é um dos mais comuns, né? Dos perfis mais comuns. E o outro é o seu, que chega até mim, me deixando com medo já, né? Dizendo... Eu não suporto inglês, eu vou ser muito sincera, eu tô aqui porque eu preciso, entendeu? E, assim como você, muitos me falam, é minha última tentativa. É minha última tentativa. Se eu não gostar, já tô te avisando, eu não sei nem se eu vou continuar. Mas precisa, né, Ju? Porque, querendo ou não, o inglês é uma necessidade hoje em dia. E, assim, até a gente tava conversando outro dia, né? Para as crianças, hoje em dia, é uma geração que eles têm um acesso um pouco mais fácil ao ensino do inglês, né? A gente já veio de uma geração que não era assim tão fácil. Era só na escola, uma aula na semana, muito gramática. As crianças hoje, com redes sociais, né? Seja YouTube, ou os vídeos, ou mesmo os filmes, né? Disney, ou o que for. Tudo tem uma palavra em inglês, ou as músicas. Então, escuta mais, né? Na nossa geração, acho que tinha menos, né? Com certeza. Era o que a gente estava falando outro dia em aula. Isso já faz muita diferença, né? Com certeza, sem dúvida. E assim, o que acontece? Existe um tabu. Os adultos, eles têm vergonha, porque pensa, nós já falamos português fluentemente. E aí você tem que retroceder e você se sente falando igual um bebezinho, outra língua. Então, acaba mexendo um pouco até com a autoestima de algumas pessoas, né? Sem contar a preocupação com pronúncia e sotaque. Gente, assim, sotaque todo mundo tem, né? Inclusive aqui, né, no nosso país, né? Se a gente for pegar São Paulo, estamos aqui em São Paulo capital, se formos para o interior ou qualquer outro estado, né, do Brasil, temos inúmeras pronúncias do português. Sem dúvida, sem dúvida. Assim como um americano, um espanhol, um francês vem para o Brasil, começa a aprender o português e fica aí, né, com o seu próprio sotaque, nós também temos o nosso sotaque e a gente tem que perder um pouco desse medo, não diria nem vergonha, eu diria esse medo de se expor, né? Só o fato de você estar estudando outra língua, aprendendo a falar outra língua e assim, se expor, já é super admirável, né? Então, o que acontece? A criança, sim, mas eu devia ter aprendido quando eu era criança, seria muito mais fácil. Sim, a criança, ela absorve mais fácil sons, né? Imagens, mímicas, tem esta questão sim. Mas o adulto, o que o adulto tem de positivo? Nós já falamos o português. Nós temos uma vivência muito maior do que uma criança, tanto de vida quanto até o próprio contato com o inglês, como você disse, né? De repente nós já fomos viajar e passamos por várias situações, né? Assistimos filmes, enfim, escutamos pessoas falarem nas redes sociais. Então, tudo isso ajuda o adulto a falar inglês também, né? E é isso, Ju. Assim, eu queria saber um pouco de você também, se você concorda com o que eu tô falando como aluna. Eu concordo e quero fazer um recorte um pouquinho antes de falar até como aluna, né? Pegando a frase da Alicia, né? Então, a gente está falando de um lugar de insegurança, de medo de julgamento. E às vezes a gente acha que é só com o outro que acontece. Isso acontece com todos nós. Ela acabou de perguntar, né, como foi para mim enquanto aluna e que é ainda, tá, gente? Né, eu faço aula com ela.
E aí as pessoas vão falar, nossa, mas você é psicóloga, você tá aqui falando, tem um canal. Como é? Sim, né? Eu tenho a minha insegurança frente a uma determinada questão. No caso, era falar inglês, né? Falar em público, me expressar. Quando eu consigo falar aqui, ou num canal, ou dar uma palestra, ou dar uma aula, ou o que fosse. Então, acho que é importante, né, trazer para cá que quando eu começo o vídeo de hoje, né, dizendo pessoas que têm medo de começar algo novo e que tem essa questão do medo de julgamento, a gente está falando ali de uma insegurança muito grande, de se sentir julgado, menosprezado, que por conta de uma fração de alguma coisa pode ser apontado ou falar, mas ele não é bom o suficiente naquilo. Pode ser por esse caminho ou por frustrações, né? Por comparações. Então, assim, pode ser por N situações, cada um é um. Precisamos avaliar em cada situação. Né? Eu sempre vou dizer que terapia ajuda muito nesse caso, né? Então, a gente precisa olhar para cada indivíduo, né? Para cada situação. No meu caso, né? Como a Alissa perguntou, eu fiz inglês, né? Adolescente, mas eu nunca gostei. Por que eu nunca gostei? Né, assim, posso dizer, é gosto particular, individual, mas eu acho que eu nunca gostei porque eu tinha dificuldade. Tinha vontade? Tinha vontade de falar, acho bonito, mas nunca realmente me chamou a atenção. Nunca foi uma língua que eu falava, nossa, eu queria. Por exemplo, eu tive muita facilidade com o espanhol. Né? Tive poucas aulas de espanhol num curso técnico que eu fiz, e com poucas, 2 semestres, eu já falava e entendia melhor. Então, eu acredito que isso meio que camuflou, e aí o inglês eu fiz bastante aula, escolas, mudei de escolas, né? E nunca me capturou. Sempre teve ali julgamentos e comparações, né? Nesse ponto, vou aqui trazer as minhas primas maravilhosas, a Alissa conhece, lindíssimas, mas são 3 primas incríveis, que são fluentes em inglês, professoras, coordenadora de escola de inglês. Então, assim, eu vou ali, não vou me meter naquele lugar. Isso eu tô falando de uma Juliana lá, adolescente, jovem adulta. Então, nunca me capturou muito. Só que aí você sempre vai ficando um pouquinho para trás em alguma coisa. Aprendi o básico para ler, para passar numa prova, isso sem problema. Fiz intercâmbio, né? Também fiquei 1 mês em Malta, fiz intercâmbio e foi ótimo, passei de nível no intercâmbio. Então, por quê? A minha grande dificuldade sempre foi falar ou em público ou na frente das pessoas que eu conheço. E aí que vem a nossa insegurança. Então, assim, por que eu falo de outras coisas, para quem quer que seja, mas do inglês não? Porque eu não sentia confiança no inglês. E aí tentei aula particular com uma das minhas primas, que foi incrível, isso, sei lá, há 15 anos atrás, né? Mas não fluía. E agora, né, cheguei num ponto da minha carreira que falei, não dá mais, né? Preciso do inglês, eu preciso mais do inglês, só o que eu tenho não era o suficiente. E aí a minha prima me indicou, a Alice, ela falou, vai lá, é ali, né? E eu cheguei para ela nesse sentido, eu não gosto, né? Eu não quero, eu tô aqui por obrigação, porque eu preciso. Isso mesmo. E as coisas estão mudando. Eu tô pagando a língua, gente. Eu posso dizer que eu não odeio mais o inglês. Morro de amores? Não, ainda não. Chega lá. Talvez. Mas eu não odeio mais. E por que eu não odeio mais? Porque eu tô conseguindo falar. Com muita dificuldade ainda, natural, né? Mas eu consigo falar. E aí, antes de eu mesma falar o porquê, né, que é para mim, eu queria perguntar para você, o que você percebe nas suas aulas, da sua metodologia, do seu jeito de ensinar, que ajuda os seus alunos a destravar, a que eles possam chegar nesse lugar que eu estou agora, né, de que eu não conseguia antes nada para conseguir falar. Bom, primeiro eu tô aqui emocionada, tá? Segurando aqui as lágrimas um pouquinho, porque quando a gente gosta do que a gente faz, eu acho que você se identifica, né, Ju? Sim. Como psicóloga que ama o que faz. Realmente é muito gratificante ouvir isso. Não de uma criança, de um adulto
que tem todo esse histórico. Então, muito obrigada, fico realmente muito grata. E obrigada também à sua prima, que indicou, porque na primeira aula eu falei, olha a minha responsabilidade, Viu, Dani? Isso eu é pra não você. desisti, eu não desisti. E é isso mesmo. Nós falamos o português perfeitamente? Agora eu te faço essa pergunta. Não. Não falamos. Fluentemente? Nem sempre. Nem sempre. Mas vamos dizer que sim. Sim, porque né, nascemos aqui, somos nativos, né? Somos nativos. O que nos faz falar melhor, por exemplo, português? Falar. Todos os dias. Esse contato diário. O que acontece com o inglês é que, às vezes você vai para uma escola ou faz até um intercâmbio, aprende muita coisa ali, tanto na escola quanto ali com os professores do intercâmbio, ou pessoas de outros países que você está ali conversando, mas aí você volta para cá e não utiliza o inglês. Utiliza, às vezes, lendo muito, até artigos difíceis, né? Tem muito esse retorno das pessoas. Olha, eu leio muita coisa na minha área de medicina, de psicologia, enfim, mas eu não falo. Gente, não é culpa de vocês. Precisamos dar oportunidade para falar. O Brasil, infelizmente, ele é um país onde você não sai na rua e as pessoas estão ali falando inglês. No posto de gasolina, não é? As pessoas mais simples ali falando inglês. Como em outros países isso acontece. Por exemplo, eu tenho uma aluna que foi para a Grécia, que ela falou, teacher, eu estou impressionada. Todo mundo ali na Grécia, com sotaque, ou falando às vezes até com uma pronúncia errada, até gramaticalmente errado também, fala. Então, já existe essa defasagem no Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, você chega às vezes até uma escola, Ju, e os professores falam assim para você, nós não podemos falar português, não podemos traduzir. Na minha opinião particular, porque eu respeito quem discorda desta teoria, principalmente como adulto, isso é muito complicado. Porque como que você vai falar inglês ou qualquer outra língua que seja, se você não sabe a palavra? Não conhece a palavra. Então, vamos pegar o seu exemplo. Você fala 100%, você fala assim, eu estou falando. Você fala 100% em inglês comigo nas aulas? Não. E por não saber uma palavra ou outra, você também deixa de falar o inglês? Também não. Então, eu estou te dando a oportunidade de usar o vocabulário que você já sabe e o vocabulário que você está aprendendo comigo para colocar isso em prática, para expor as suas ideias. Não sei uma palavra? Você me pergunta, a gente vê juntas? Revisa. Ai, nossa, eu esqueci essa palavra, a gente já viu 3 vezes, 4 vezes. Não tem problema, por algum motivo você não absorveu ali na hora. Não tem problema nenhum. Eu, como professora, e tenho certeza que 100% dos teachers vão dizer a mesma coisa. Tem palavras que nós não memorizamos ali na hora. Uma coisa que eu tento fazer é deixar os alunos o mais confortáveis possível. Né? Assim como eu fiz com você, olha, eu entendo, não é assim, poxa, ela não gosta de inglês, eu não vou pegar essa aluna, né? Não gosta de inglês, por que tá... Não, muito pelo contrário, é aí que eu gosto, porque eu sei que tem alguma coisa ali que tá travando essa pessoa, e eu quero desvendar o que é, eu quero fazer essa pessoa se abrir, porque eu sei que não é só sobre falar inglês, vai muito além. E por que eu estou emocionada? Porque eu já passei por isso com outras coisas na minha vida, né? E aí já entramos na sua área. Vai realmente muito além, então é muito, muito legal mesmo. E assim, deixar o aluno confortável. Olha, eu já fui aluna, continuo sendo aluna, além de ser professora. Te entendo perfeitamente, até como uma pessoa adulta. Realmente não é fácil. Parabéns por você estar tomando essa iniciativa de estar aqui estudando uma coisa nova que é tão difícil para tantas pessoas aprender. E calma, vai no seu tempo, vai falando um pouquinho, né? Se você esquecer, a gente relembra, revisa. Tem dado certo assim, Ju. Isso, então a gente pode falar pro pessoal, então tenta, não desiste, Com que certeza. vale a pena. Vale né? a pena, vale a pena. Assim, mas eu preciso, eu tenho pressa. Gente, isso é uma coisa que eu sou super honesta também. Sempre que um aluno chega até mim, eu vou fazer um nivelamento. E vou ver como está principalmente a fala, porque geralmente as pessoas que me procuram, elas querem falar. Uma ou outra precisam passar num teste,
precisa estudar gramática, escrita, precisa. Mas a maioria é para comunicação. Você vai sair fluente em 1, 2, 3 meses? Não, você não vai. Se você já tem um certo nível ali que dá pra gente realmente trabalhar bastante a fala e aquilo vai fluindo de um jeito, né? Você também estuda fora da aula, tem uma certa facilidade, porque, gente, as pessoas não são iguais, né? Você mesmo falou pra mim. Facilidade com espanhol, dificuldade maior com inglês. Normal, né? Então, dependendo de como vai evoluindo, sim, você aprende um pouco mais rápido. Mas, no geral, eu não vou prometer que você vai ficar fluente em poucos meses. Então, acho que também ser honesta é muito importante também, até para o aluno ver que ele que é real. É uma coisa real, não existe milagre. É isso, Ju. Acho que eu consegui abordar de uma forma geral, assim, como funciona as aulas. O mais importante, né, que ela traz aqui, a gente fala muito aqui nesse canal, do lado terapêutico, que é aprender da forma mais honesta a criar o vínculo, né? O vínculo seja com o seu aluno, nós, enquanto psicólogos, o vínculo com o nosso paciente, né? Não prometendo aquilo que a gente não vai entregar, né? Sem dúvidas. Sendo honesta, olhando para quem está na nossa frente, entendendo o que ele está nos buscando, o porquê está nos buscando, né? Mas olhando de fato para a particularidade de cada um. Tem uma coisa que ela não contou, mas eu vou contar, né? Por que funcionou comigo? Eu cheguei lá, né, dizendo, preciso falar mais inglês, né, até por conta do mestrado e tudo mais, não é isso? Necessidade, assim. Necessidade. Né? Eu tenho uma prova para fazer. Uma prova para fazer. Mas eu precisava falar mais. Fez um nivelamento, me deu um livro, comprei o livro do inglês, né, tá lá. Livro. Livro é importante também, gente. Sem preconceito com livros, tá? Às vezes a gente usa. Muitas vezes, tá, gente? No nosso caso. Aí a gente começou a conversar em inglês, né? E assim, toda hora eu, como fala isso, como fala aquilo, como isso. Metade eu não sei falar isso em inglês, lá em português mesmo. E ela me falando como que era, e ela me falando, e criamos, né, nosso documento todo de palavras, e revisando. Aí a gente achou uma palavrinha que fez todo sentido pra gente. Gossip. Ai, gossip. Gente, é fofoca. Porque fez todo sentido, não é? Por que será? Porque aí eu contei todas as fofocas da minha vida pra ela. Gente, todas, acredito. Todas as fofocas da minha vida. Em inglês. Então eu passo a aula falando inglês com ela, e ela me corrigindo, e eu vou treinando, e eu vou falando do que acontece, aí eu contei toda a minha vida, e ela vai perguntando para as pessoas da família, porque aí eu vou aprendendo todos os nomes das pessoas da família, e aí eu vou contando das minhas amigas, e para falar do meu trio de Julianas, e Juliana, mais Juliana, e que eu não sabia falar. Então, assim, a gente vai aprendendo, e isso tornou uma leveza para eu aprender. Ela traz para gramática, ela me traz para lição. É importante. E aí, do nada, eu falo de novo do mestrado e ela me taca um artigo científico para eu ler. E eu vou lendo um artigo científico com ela. E traduzindo. Juntas ali, né? Juntas, né? E eu li um artigo científico ela em leu inglês. E conseguiu responder as perguntas sobre o artigo. E respondi todas as perguntas. Então, a gente tem o livro. Ele tá um pouquinho parado lá, porque eu amo fazer a fofoca com ela, exatamente. Né? Mas porque pra mim trouxe muito esse lugar de eu tô falando. Posso fazer uma observação? Pode. E por que a gente consegue deixar o livro de lado? No começo, você imaginou que isso ia acontecer? Nunca. Porque você fica pegado ali, não, eu preciso ler, eu preciso escrever, mas aos pouquinhos você foi falando e hoje você viu que você, mesmo sem saber tudo, consegue se comunicar. Exatamente. Então dá até para deixar o livro de lado. Né? Falar para vocês que eu vou sair falando e que eu ainda consigo me destravar completamente? Talvez não, porque tem um pouco de resistência, tem um pouco de vergonha. Tem. Agora, eu já consigo alguma coisa? Já, né? E na aula eu consigo muito mais do que eu imaginei? Sim. Eu falo pra ela que ainda é muito ruim, ela briga comigo porque ela fala que é muito bom. Sim, porque a teacher sou eu, não é mesmo? Eu acredito? Claro que não, gente, né? Claro que não. Mas, né, eu achei muito importante, né,
pedir para a Alice estar aqui, né? E reforço, é um prazer imenso. Prazer né, é meu, Ju. Muito aqui, obrigada, eu tô muito feliz mesmo. Porque ela é realmente uma professora muito diferenciada, não é à toa que eu estou há meses, né? E amando a aula, e ela me fez a não odiar o inglês, mas porque eu entendi que ela tinha esse olhar, como é muito importante para mim, enquanto psicóloga, ter para os meus pacientes, que é olhar o indivíduo que está na minha frente, que é olhar a singularidade de cada um. Então, para você que tem tanta dificuldade de começar algo novo, seja o inglês, que eu acho que é uma coisa muito normal, muito cultural, mas que seja aprender a nadar, aprender a fazer cerâmica, dançar, não sei, o que você tiver vontade, né? Que você possa se permitir começar. Que você encontre, né? Seja uma escola, um professor, alguém para ir com você, que vai te entusiasmar, que vai junto, que vai olhar para você e acreditar que é possível. E isso é fundamental. Né? Se ainda é muito difícil, acho sim que o processo terapêutico é fundamental para que você possa olhar para isso e entender, né, o que está te travando. Né? E a gente conversa muito disso na aula também. Muito mesmo, né? Porque aí eu também tenho as minhas travas. Né? E a gente né? troca muito disso. Sim. Então eu acredito sim que é possível você aprender, não importa a idade. Não importa a idade. Não é porque você fez 20, 30, 40, 50... Sempre é possível aprender. Temos vídeo aqui nesse canal falando de começar a psicologia depois dos 40, 50. Por que não vai começar o inglês? Por que não? Ou porque não vai começar qualquer outra coisa na sua vida. Então, isso eu realmente acredito muito. Indico a Alicia de Olhos Fechados, porque ela realmente é incrível. Obrigada. Né? Me destravou e tem me destravado muito. Então, antes até, né, de eu poder finalizar, Alicia, queria... né, que você deixasse aqui como que as pessoas entram em contato com você, como que elas podem te acessar. Por favor, deixe seus contatos aqui para o pessoal. A maneira mais fácil hoje de entrar em contato é pelo meu Instagram, @AliciaTeacher, que lá vai ter o meu número do WhatsApp também, caso vocês prefiram entrar em contato pelo telefone. Então, @Alicia Teacher. Isso mesmo. Né? Pode mandar DM, já pega o link do WhatsApp, né? Já entra em contato. Então, se você estava esperando algo para começar o seu inglês, por favor, né? Já entre em contato, né? Para começar, e não deixe para o próximo ano, já começa agora. Temos aí né? o próximo semestre. Próximo semestre, né? E que eu acho que é muito importante. E para você que tem essa trava, para você que tem receios, tem medos, comenta aqui nesse vídeo o que te trava, do que você tem medo, é do inglês, é de outras coisas, já falou sobre isso? Eu vou adorar saber da sua história, vou adorar vir aqui comentar no vídeo também. Aproveita, já dá like nesse vídeo, assim você ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Tem aquele amigo, aquela amiga que sempre quis estudar inglês e não sabe nem por onde começar, já envia esse vídeo para o seu amigo também, e assim a gente consegue levar bons conteúdos para mais pessoas. E para finalizar, Lícia, thank you very much. You are best teacher for me. It's amazing you here in my channel. Oh. Thank you so much. Thank you. I'm so happy for being here. Thank you for the opportunity. Yes, it's a pleasure for me. Thank you. Thank you. Bye bye.